E aí, tudo bem com vocês? Professora Denise. Estamos começando mais uma aula de matemática aqui na quarta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu espero que vocês estejam aproveitando esses momentos, né, de interação aqui no grupo, e estejam realizando as atividades propostas pelo professor de sala, pois assim, dessa forma, estamos amenizando esse momento tão delicado que estamos passando. Hoje a nossa aula é sobre múltiplos e divisibilidade. Múltiplos você vai verificar que tem a ver com multiplicação e divisibilidade com divisão. Por isso é que esses conteúdos vêm logo depois das operações que a gente revisou de multiplicação e divisão, pois assim vocês vão ter uma melhor compreensão desses dois conceitos, tá certo? Onde estão esses conteúdos? Esses conteúdos estão no livro de vocês, na página 101. Vamos lá então? Olha, logo no início, você vai observar que nós vamos começar falando de múltiplos, certo? E múltiplos, como o próprio nome já diz, múltiplos, ele está relacionado com multiplicação, tá certo? E o livro de vocês vem trazendo uma situação, um problema, né? Vamos ler, interpretar para a gente entender exatamente o que significa múltiplos de um número natural. Suponha que para confeccionar um par de brincos, mostrados aqui nessa gravura, se utiliza 12 metros de fio, né, de fibra de capim dourado. E aí nós vamos montar uma tabela indicando a quantidade de metros de fibra necessária para confeccionar pares de brinco. Então, nessa tabela, aqui nós temos a quantidade e aqui nós temos a quantidade de metros, né, que são necessários para cada par de brinco. Então, ao fabricar ou confeccionar um par de brinco, eu vou precisar de 12 metros de fibra, tá certo? Ao realizar a confecção de 2 pares de brinco, eu vou precisar de 24 metros. Se eu for realizar a confecção de 3 pares de brinco, eu vou precisar de 36 metros. Na utilização, na fabricação de 4 pares de brinco, eu vou precisar de 48 metros. Então, o que você observa? Que os números 12, 24, 36, 48 são múltiplos de 12. Por quê? Porque eles são os resultados de uma multiplicação desse número, né? E aí, nós chegamos a esses resultados aqui. Como é que eu encontro o conjunto dos múltiplos naturais de um número? Eu pego esse número e multiplico por 1, 2, 3, 4. A partir do momento que o livro ou o professor solicita os múltiplos de 12, eu vou multiplicar o 12 por 1, 2, 3, 4. E 12, 24, 36, 48 são os múltiplos natural, né? São os múltiplos naturais de 12, porque eles são o resultado da multiplicação por 1, por 2, por 3, por 4. Então, a gente pode concluir que o conjunto dos múltiplos natural de um número é infinito, porque os números naturais são infinitos, tá certo? Nesse slide aqui, estamos apenas reforçando o que eu já tinha mostrado para vocês, né? Que os múltiplos é o resultado da multiplicação do número natural que foi solicitado por 1, por 2, por 3, né? E aí o resultado é o conjunto dos múltiplos desse número, ó. Então, eu posso dizer que esses números que eu marquei aqui são os múltiplos de 12, porque é o resultado de 12 por 1, por 2, por 3, por 4. Também a gente pode concluir que 12,
24, 36 e 48 são divisíveis por 12. Porque no momento que eu dividir o 12, o 24, o 36 e o 48 por 12, nós vamos encontrar uma divisão exata. Então, no momento que eu dividir 12 por 2, eu vou encontrar 1, 24 por 2, eu vou encontrar 2, 36 por 12, eu vou encontrar 3 e 48 por 2, eu vou encontrar 4. Então, o que a gente pode entender? Que múltiplos são os números, o resultado da multiplicação. E os divisores, a divisibilidade, é o resultado da divisão. Não esquecendo que ele só é divisor se a divisão der exata, tá certo? E a gente também precisa fazer alguns lembretes, que no livro de vocês está aqui, ó. Nenhum número natural, ele pode ser divisível por zero. A gente pode multiplicar ele por zero, mas dividir, não existe divisão por zero. E não, todo número natural, o primeiro divisor dele é 1. Todo número é divisível por 1, tá certo? E todo número natural, diferente de zero, vai ser divisível por ele mesmo. Então, coloquei agora, nesse outro slide, alguns exemplos para a gente relembrar os múltiplos e os divisores. Lembrando que múltiplos, vamos só aqui marcar para a gente relembrar bem. Os múltiplos, o conjunto é infinito. Ele começa em zero e ele não tem fim, tá certo? Então, como é que a gente encontra os múltiplos de 8? Multiplicando esse número por 0, por 1, por 2, por 3, olha, tá vendo? 8 vezes 0, 0, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40. Então, os múltiplos, você consegue determinar os múltiplos de um número quando você multiplica ele por a sequência dos números naturais. Eu coloquei ainda outro exemplo aqui, são os múltiplos de 5. Como é que eu consegui ele? 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5. Aqui são o conjunto dos múltiplos. Lembrando que ele começa no zero e não tem fim. Coloquei também para a gente revisar os divisores de um número. Já divisores, ele é um conjunto finito. Enquanto os múltiplos é infinito, os divisores é finito. Ele começa no 1 e termina no próprio número. Por quê? Porque os divisores, ele tem que ser números que não sobra resto. Então, vamos lá. Por que eu posso dizer que 1 divide por 12? Porque 12 dividido por 1 dá uma conta exata. Eu posso dividir por 2? Posso. O 12 também divide por 2. O 12 também divide por 3, que dá 4. O 12 divide por 4, né? Que 12 dividido por 4 vai dar 3. E você vai observar, olha, que do 4... eu fui por 6. Por que eu não coloquei 5 aqui? Porque quando eu divido 12 por 5, sobra resto. Então, o 5 não é divisor de 12. E o último divisor de um número é o próprio número. Lembrando que quando ele é par, quando eu chegar na metade do número, eu já posso ir para o próprio número. Porque depois da metade não existe mais divisão exata com ele, tá certo? Então, os divisores de um número começam no 1 e termina no próprio número. E ele é um conjunto finito. E eu coloquei também aqui o 20, ó. 20, ele é divisível por 1, ele é divisível por 2. E aqui eu já não posso citar o 3, porque o 20 não divide por 3. Aí ele vai dividir por 4, vai dividir por 5... Não consigo colocar, não vou botar nem o 6, nem o 7, nem o 8, nem o 9, porque ele não divide, não tem uma divisão exata por ele, né? Se eu dividir o 20 por 9, por exemplo, vai sobrar resto.
Então, o próximo divisor de 20 vai ser 10. Como 10 é a metade, eu já posso ir para o próprio número. Então, o divisor, o conjunto de divisores naturais de um número, ele é finito, começa no 1 e termina no próprio número, tá certo? Só posso colocar no conjunto dos divisores os números que são divisíveis por ele de forma exata, ou seja, que não sobra resto, tá certo? Então, a nossa aula de hoje foi uma pequena revisão, né, de múltiplos e divisores. Agora, nós vamos para as atividades. O professor de sala com certeza vai reforçar, né, com vocês múltiplos e divisores. Responda, interaja, participe e assim, com certeza, você estará revisando, reforçando e aprendendo um pouquinho mais dos conteúdos matemáticos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.